está fazendo o possível ou o melhor? Não é o melhor do mundo, é o teu melhor, na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Pergunto de novo, mas não responda. Está fazendo o possível ou o melhor? Insisto, não é o melhor do mundo, se for ótimo, é o teu melhor, na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Porque se você ou eu, podendo fazer o meu melhor, me contento com o possível, eu caio num lugar perigoso chamado mediocridade. Uma pessoa medíocre é aquela que é morna, que está na média, que não é quente nem fria. Lembra quando você chegava da escola que tinha boletim escrito, o pai olhava 6 em português, 5,5 em matemática, 4 em história. Pai, deu para passar. Medíocre. Deixa, eu toco minha vida. Isso é mediocridade. Insisto, uma pessoa medíocre é aquela que, podendo fazer o melhor, se contenta com o possível. Exemplo, mediocridade é falta de capricho. Capricho, sabe o que é capricho? Capricho é você fazer o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Exemplo, minha mãe e eu moramos na mesma rua em São Paulo, por coincidência, e às vezes eu passo na casa dela no fim da tarde. E mãe conhece. Às vezes ele olha para mim 5 da tarde e fala assim, você não almoçou ainda, né? E eu falei, não, eu comi um negocinho na universidade. Ela falou, peraí, que eu vou fazer um negócio para você. E é aquela coisa meio mágica de algumas mães. Em 5 minutos aparece uma coisa para eu comer. Eu sou filho de italiano, uma coisa comum. Um pouco de talharina e com azeite e sal em cima, mais nada. Eu, com a fome que eu estou naquela hora, comeria o prato vazio. Portanto, ela pode fazer qualquer coisa. Mas sabe o que ela faz? Faz um macarrão com azeite e sal. Mas antes de servir, pega um tomatinho cereja, corta em 4 e põe em cima. Capricho. Capricho é você fazer o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Eu, no Paraná, quantas vezes, caipira, ia até a roça visitar a casa de alguém, quem aqui conhece sabe, na roça, aquela casa que a gente chama de pau a pique, casa de barro com madeira trançada, entrava na casa, chão de terra, tudo varrido. Tudo varrido, capricho. Ah, mas o chão já é de terra, capricho, fazer o melhor na condição que tem, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda, para não ser medíocre. Pedia eu para tomar um gole d'água na roça. A mulher corria pegar uma canequinha, daquela de alumínio, toda amassada. Areada. Passava areia em volta. Ah, mas já é pobre mesmo? Epa, pobre, mas é limpinho. E tem gente que não é pobre, limpinho não é. E tem gente que é pobre e não é limpinho. Medíocre. Pobre na roça tem roupa de ver Deus. Vai à igreja. Pode, não, roupa não é nova, às vezes tem remendo, mas está limpinha. E põe no sol para coarar. Quantas vezes eu, como secretário de educação na capital, ia visitar uma escola municipal? Teto caindo, água escorrendo, culpa nossa do poder público. Mas a escola toda arrumada, limpinha, as carteiras em ordem, velhinhas, mas em ordem. Florzinha, sala dos professores. Capricho. Capricho é você fazer o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Tem gente que é medíocre. E aí a obra fica medíocre. Ah, mas do jeito que me pago. Ah, mas do jeito que é. Ah, mas eu não tenho condição. Todos os dias nesta cidade, às 3:30 da manhã, algumas pessoas acordam, pegam 2, 3 ônibus ou a moto e vão trabalhar no resgate do Corpo de Bombeiro ou do SAMU. Passa o dia tirando gente do meio de ferragem. Para ganhar no fim do mês 3.200, 3.400. Já imaginou? O que ele faz ali? O melhor. Se você perguntar para ele por que ele faz, ele falou, porque é importante fazer. Fazer o melhor naquela condição. Ah, mas eu não tenho desfibrilador na viatura, ou eu não tenho material de sutura. Fazer o melhor na condição que tem, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Eu conheço professor e professora, que é a minha área de rede pública do Estado da Prefeitura, que tem uma carência imensa de material e faz um trabalho magnífico, porque faz o melhor naquela condição, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Há pessoas que, em nome da condição, degradam a ação.
em vez de ter um trabalho que é concomitante. Luta para melhorar as condições e vai fazendo melhor com aquelas que tem. Ah, mas aqui é assim, eu faço o que eu posso. Por isso, cautela. Quero aproveitar agora esses teus 13 minutos de desespero para pensar um pouco uma ideia dentro disso. Para a vida ter propósito, para você e eu não termos uma vida banal, fútil, inútil, superficial. É preciso, acima de tudo, que nós sejamos capazes de fazer o nosso melhor. Para isso é necessário pensar na obra. Para isso é preciso, acima de tudo, não ser morno ou morna. Afinal, como eu disse várias vezes e repito, a vida é muito curta para ser pequena. E a gente é pequena quando tem uma vida banal, fútil, inútil, medíocre. Faço eu aqui uma pergunta para você pensar durante a semana. Não é para você responder, só para você pensar. Na tua atividade, dentro da empresa, você está fazendo o melhor ou o possível? Não responda. Pense. Não estou falando o melhor do mundo, estou falando o teu melhor. Não é o melhor do mundo, é o teu melhor. Está fazendo o melhor ou o possível? Qual é o grande risco? Quando a gente se conforma com o possível, em vez de eu fazer o meu melhor. Mas, Cortella, está difícil, não oferece as condições. Cautela, circula muito na internet uma fala minha que eu digo, você tem que fazer o teu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Na família, no afeto, na empresa, no negócio, eu tenho que fazer o meu melhor nas condições que eu tenho, enquanto eu não tenho condições melhores para fazer melhor ainda. Por isso, nessa semana da carreira, está fazendo o melhor ou o possível? Cautela, se você tiver só, e eu também, me acomodando dentro do possível, eu faço o que eu posso. Resvala-se com velocidade para a mediocridade. E nessa hora, de novo, o especial Barão de Itararé. A única coisa que você leva da vida é a vida que você leva. E uma coisa que eu quero desta vida levar é a capacidade minha e tua, sem dúvida, de não me acomodar em relação àquilo que me acalma, que até me sossega, que é ficar no possível, mas que pode me tornar, e é você também, medíocre naquilo que preciso fazer. Eu insisto, eu não estou dizendo que você é medíocre, estou dizendo que você e eu podemos ficar medíocres. Quando? Quando a gente deixa de procurar o melhor na condição que a gente tem e fica se habituando com o possível. E quando a gente se habitua com o possível, a única coisa que a gente faz é sair por aí resmungando. O que eu posso fazer? Isso não dá certo. A vida é assim. O impossível não é um fato, ele é apenas uma opinião. E como também diziam os latinos, a sorte segue a coragem. Por isso, qual é a tua obra? Qual é o teu legado? É aquele em que você e eu somos capazes de levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima, ou aquele que diz, a vida é assim, deixa a vida me levar, vida leva eu. Por isso, agora, eu queria agradecer, acima de qualquer coisa, a capacidade que tiveram e têm de prestar atenção em alguém que não trabalha. Obrigado. Pela primeira vez na vida, eu mexi em algo muito interessante. O caderno que o Mário Quintana tinha deixado sobre a mesa quando faleceu. E ele escrevia à mão. Pela primeira vez, não é proibido fazer isso, eu folheei o caderno. Quando eu olhei, eu li o que Mário Quintana tinha escrito para o epitáfio dele, que aliás é o que está no túmulo dele. E quando eu li aquilo, eu quase caí de costas, porque Mário Quintana escolheu para o túmulo dele, como epitáfio ali estava escrito, a mesma coisa que eu tinha escolhido para o meu. É óbvio que ele não copiou de mim. É. Sobre ele, que tem o mesmo nome que eu inicial, dizia dos Mários o melhor. É. E é claro que Mário Quintana, apenas a gente teve uma inspiração assemelhada. E uma coisa curiosa nessa inspiração é que ele mandou escrever algo no túmulo dele que parece piada e não é. É uma das coisas mais fundas que vem junto com o faça por merecer. Ele mandou escrever no túmulo dele, e lá está. Eu não estou aqui. Eu não estou aqui. Eu não estou aqui. Onde está Mário Quintana? Em nós. Na amizade que repartiu, na solidariedade que ofereceu, na honestidade que praticou,
na religiosidade que sonhou, na sexualidade que assumiu, na fraternidade que edificou, na liberdade que degustou. Onde está Mari Quintana? Em nós. Por isso, no dia que eu me for, e eu me vou, e você também. Eu não quero ir, eu quero ficar. Lamento, só tem um jeito de ficar nos outros. Nessa hora, quero lembrar uma coisa. Morrer é ser esquecido. Claro que há pessoas que não são lembradas e nem devem porque foram malévolas. Há outras que não deveriam ter existido porque não nos fariam falta. Mas tem gente que nos faz uma falta imensa. Às vezes você vai para um almoço, para uma conversa, aquela pessoa que não foi porque já não vive, faz uma falta imensa. E outros não vão e nos dão uma alegria imensa. São aqueles que nos dão o agradável prazer da ausência delas. Mari Quintana, eu não estou aqui. Morrer é ser esquecido. Não é casual que no grego antigo o verbo para morrer e para esquecer tem uma aproximação, que é letos, da onde vem letal. Porque você morre quando é esquecido. Enquanto alguém lembrar de você, derramar uma lágrima de saudade, cheirar uma roupa que você deixou, sentir o aroma de uma comida que você fazia, rir de algo que aconteceu contigo que foi engraçado, assoviar uma música que você assoviava, você continua vivo. Morrer é ser esquecido. Às vezes você vai no dia 2 de novembro, nos países que comemoram, né, o dia de finados, e você passa por um túmulo, não tem flor, está acabado, está descuidado, aí morreu. Não por causa do túmulo, por causa do esquecimento. Morrer é ser esquecido. Enquanto alguém lembrar de você, der risada por algo, ter saudade, querer que você estivesse junto, guardar uma receita que você deixou, pegar algo que você tinha contigo, você continua vivo ou viva. Claro, porque essa pessoa faz falta. E no dia que eu me for, eu quero fazer falta. Eu quero que diga assim, o Cortella faz falta. Só que só tem um jeito de fazer falta. E eu já escrevi sobre isso e digo sempre. O único jeito de fazer falta é as pessoas se levarem para dentro delas. Você precisa ser levada para dentro. Você precisa ser importada. A única maneira de fazer falta é ser alguém importante. Cuidado, não confunda importante com famoso. A fama passa, a importância fica. Quanta gente na nossa vida é famosa, mas não é importante. E quanta gente é importante e não é famosa. Alguém que te ajudou, alguém que te cuidou, alguém que te acarinhou, alguém que te protegeu, alguém que contigo partilhou. Absolutamente importante. Vai embora contigo enquanto você for. Mas não é famosa. E eu, Cortella, às vezes sou famoso. A fama passa. Há momentos em que as pessoas falam, porque eu apareci em algum programa de TV, ou lancei alguma coisa, ou fiz uma palestra, ou tem fake news. Ou tem coisas verdadeiras que não são fake, mas são news. Daqui uma semana, um mês, 2 anos, vai embora. A fama passa. Claro, muita gente é importante e não é famosa. Enquanto nós estamos aqui agora, por exemplo, tem alguém no hospital aqui perto, uma auxiliar de enfermagem, tirando escaras de alguém que está em coma 3, 4 meses. Que não é conhecida, mas é absolutamente importante. Aquela pessoa que está sendo cuidada nem sabe que está sendo cuidada. Quantas pessoas agora à noite, enquanto nós estamos, por exemplo, nessa reflexão, estão cuidando dos nossos, cuidando das nossas coisas? Claro. São pessoas que são importantes, não são famosas. A fama passa. Claro que tem gente que é importante e famoso. Jesus de Nazaré, Sócrates, Siddhartha Gautama, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá. Tanto faz se você é cristão ou não, católico ou não, mas a mulher disse uma frase um dia, ela não é incontroversa, mas ela disse uma frase um dia que é complicada. Disse um dia a Madre Teresa, difícil é amar o próximo. Amar quem está longe é fácil.
Difícil é amar o próximo. Amar quem está longe é fácil. Ter pena de alguém que lá na Nigéria é atingido pelo fundamentalismo. Ficar traumatizado porque alguém foi atingido por um terremoto, um furacão. Claro. Mas dura amar o próximo. É o que está na tua rua, na tua praça, na tua casa, na tua cidade. Há pessoas que são importantes e famosas. Martinho Lutero, Sócrates, Nelson Mandela. Homens e mulheres que têm uma fama, mas que foram importantes. Aliás, são pessoas afamadas. E há outras que são difamadas. Pessoas que na história, que se não existissem, falta alguma fariam. Hitler, Stalin, Mao Tse Tung e outros tantos que a gente pode nomear a escolha atual ou futura. Olha que coisa interessante. Quando a gente imagina, eu só consigo ficar se eu for levado para dentro, se eu for importante. Eu tenho um livro mais antigo, que algumas pessoas conhecem, chamado Qual é a Tua Obra? Que é um livro sobre gestão, liderança e ética. E nesse livro está uma frase que não é da minha autoria, mas que é a frase que mais aparece na internet como sendo da minha autoria. Há várias frases que circulam, como se fosse da autoria da gente. Essa que eu vou mencionar não é. Eu gostaria muito que fosse, mas ela não é. Ela é uma frase de um grande jurista, um pensador britânico do século XIX, chamado Benjamin Disraeli. Aliás, Benjamin Disraeli foi primeiro-ministro da Rainha Vitória. E Benjamin Disraeli um dia disse: a vida é muito curta para ser pequena. A vida é muito curta para ser pequena. Já basta que ela curta seja para que a gente consiga pequená-la de algum modo. Claro que a vida é curta. Aliás, nós estamos notando nesses tempos o susto que a gente toma nessa mesma condição. Claro que a vida é curta. Olha que coisa interessante, né? A média de vida hoje é de 75 anos. 75. Há 100 anos era de 42 anos a média de vida. Você diz, como assim? Sim, mas meu avô, minha avó, ou meu bisavô, minha bisavó, viveram até 90 anos de idade. Sim, mas quantos filhos eles perderam? Ah, minha bisavó teve 12 filhos, mas só 6 vingaram, para usar um termo da época, isto é, sobreviveram. A média de vida hoje, a média é de 75 anos. Mas ela já o foi muito menos. Haja vista que algumas pessoas que a gente até imagina como idosas, quando alguma coisa fizeram, eram muito jovens. É só você pensar que em 2022 a gente lembra 200 anos da independência do Brasil. 200 anos, feita em 1822. Pois bem, Pedro, que faz a independência no sentido formal, e que terá dentro do Império o título de Pedro I, tinha 22 anos de idade quando fez a proclamação da independência. Aliás, ele morreu com 35. Se você imaginar que Pedro I, que para nós é uma pessoa mais vetusta, né, alguém que até na imagética parece mais idosa, ele faleceu com 35 anos. Quando Charles Darwin, hoje, inclusive, 24 de novembro, é aniversário da primeira publicação da Origem das Espécies, feita por Darwin. Charles Darwin, quando saiu no brig da Marinha Britânica, a viajar pelo mundo sob o comando de Fitzroy, de Robert Fitzroy, que era quem comandava esse brig. O Darwin, que viajou pelo mundo, veio para a América Latina, passou pelo Brasil. Há várias anotações do Darwin sobre o Brasil que são meio arrepiantes, porque ele notou aqui o processo de escravização existente, o modo em que se tinha o tratamento para outros seres humanos. Há anotações de Darwin sobre isso, e Darwin passou pelo sul da América do Sul, vocês lembram, seguiu pela costa do que hoje é o Chile e chegou, né, nas Ilhas Galápagos, onde ele teve o grande momento do experimento que gerou mais adiante a percepção sobre a teoria da evolução. Pois bem, quando Darwin saiu a viajar no brig da Marinha Britânica para fazer as pesquisas que ele agregou para fazer o livro Origem das Espécies, ele tinha 20 anos de idade. Aliás, Fitzroy,
Aquele que comandava o navio da Marinha Britânica tinha 24 anos de idade. Você diz assim, ué, e o que isso significa? Você acha que eu estou atrasada, que eu já devia ser almirante com 25 anos? Claro que não. O que eu estou dizendo é que a nossa noção de tempo, ela fica alterada, né, em relação às percepções. Nós acabamos esquecendo que as pessoas puderam fazer também o melhor que elas tinham numa determinada condição, com uma idade que era muito, né, mais restrita do que apenas aguardar um tempo mais longo para fazê-lo. Ah, um dia eu vou fazer, um dia vai acontecer. Curioso, porque uma das coisas boas dentro disso é que, de fato, a vida é muito curta para ser pequena. 75 anos, quando eu tinha 20 anos de idade, alguém de 40 estava longe. Quando eu fiz 40 anos de idade, alguém de 60 estava longe. Quando eu fiz 60, alguém de 80 está na minha cola. Minha mãe Emília, que eu mencionei antes, a avó de alguns e algumas que aqui estão, vai fazer 93 anos de idade. Mas quando ela estava com 90 anos, um dia, eu com ela falava, e ela falou, filho, sabe o que me falou hoje uma velhinha lá na igreja? Eu disse, mãe, defina a velhinha. Ela falou, ela deve ter uns 91, 92. Claro. A vida é curta para ser pequena, mas ela se apequena ainda mais se a gente tem uma vida banal, fútil, morna, superficial. Eu faço o que eu posso. Quero lembrar uma coisa que sempre acho especial. Meu pai Antônio, esse é um exemplo que eu dei muitas vezes esse ano. Meu pai Antônio, que já faleceu há 30 anos. Minha mãe Emília, que já veio aqui, né, a atividade, sentou-se aqui onde vocês estão, 91 anos de idade, continua firmíssima. Né? Você imagina, ela nasceu em 1929. Para quem já viveu crises, quando eu olho para ela, ou falo com ela, falo, tá difícil, ela fala, ih, você não viu nada. Porque ela nasceu em 1929, durante a crise. Ela nasceu no dia 5 de março. E eu nasci no dia 5 de março, no dia que ela completou 25 anos. No dia do aniversário dela, nasci eu. Mas ela nasceu no começo de 1929, que foi um ano que, na sequência, o mundo da economia ocidental quebrou e chegou até aqui com muita energia. Ela, nascida, né, no estado de São Paulo, passou por muita dificuldade. Quando ela tinha 10 anos, isto é, 1939, eclodiu uma guerra na Europa. A segunda, em menos de 15 anos. Os pais, pai e mãe dela, são espanhóis, eram espanhóis, e tinham passado também por muitas agruras. Você já imaginou? Minha mãe tinha 10 anos, a guerra eclode na Europa. Na sequência, em 1944, o Brasil adere ao movimento de tropas, e não só de apoio. Um dos meus tios, o irmão dela, é convocado, né, para lutar na Itália em defesa da vida livre. Vai, volta, inteiro. Olha só. E quando ela ia sossegar, em 1945, para quem nasceu, né, em 1929, 1945, ela tinha 16 anos de idade. Quando ela estava sossegando, guerra com bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki. E a partir dali o mundo não sossega mais com a possibilidade do conflito. E outras coisas, e outras coisas, e outras coisas. Por isso, nesses tempos difíceis, ela é sim capaz de dizer a frase clássica, não há bem que sempre dure, nem mal que nunca se acabe. Não há bem que sempre dure, nem mal que nunca se acabe. Ou invertendo, né? Não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. Interessante, porque essa frase dos antigos não é para nos acomodar, não é para nos fazer ficarmos parados, é para dizer para nós que se nós formos buscar, se nós nos juntarmos, a gente é capaz sim de fazer o que precisa ser feito. Não basta sentar, é preciso ir atrás. Não basta como eu agora, aqui estando, dizer, eu espero que dê certo, eu espero que acabe, eu espero que aconteça. Não. Para que aconteça, eu tenho que ter o desejo e a ação.
E, portanto, levantar com outras e outros e ir buscar. Afinal, isso eu aprendi com meu pai. Claro que do lado de fora pode ser deserto, mas você pode carregar alguma primavera dentro. No dia que eu ouvi Rubem Alves falando isso, e eu tinha esquecido dessa ideia do Rubem Alves, e ela voltou à tona, né, como eu lembrei no que narrei um pouco antes, eu trouxe à tona meu pai paulista, falecido há 30 anos. Ele, quando eu era menino, ele era gerente de banco em Londrina. No início dos anos 1950, meu pai e minha mãe foram para o norte do Paraná em busca de progresso e sucesso. O norte do Paraná era uma região de prosperidade e crescimento, ainda é, mas era. Para vocês terem uma ideia, eu nasci em 1954 e Londrina foi fundada em 1934. Quando eu nasci, a minha cidade tinha 20 anos. Hoje é uma metrópole imensa, mas era algo pequeno. Tudo era difícil, não tinha geladeira, não tinha muita eletricidade, as casas eram todas de madeira. Eu fui morar a primeira vez numa casa que não fosse de madeira, eu tinha 10 anos de idade, que a gente chama no interior de casa de material, sempre era casa de madeira. E olha só, meu pai era gerente de banco, foi tornado gerente com 24 anos, e uma coisa é que naquela época era preciso, quando eu era criança, que ele visitasse os clientes. Ele tinha que ir até o sítio, ele tinha que ir até a chácara, ele tinha que ir até o negócio do cliente. Não tinha como, era presencial, literalmente. E como é que ele faria para se deslocar naquela região cheia de poeira, sem asfalto, sem paralelepípedo nas ruas? Só tinha um transporte possível, Jeep. Jeep. Agora você imagine, Londrina é uma cidade em que a temperatura no verão vai a 40, no inverno ela vai a 5. Ela tem estações bem marcadas. Você imagine nessa época do ano, novembro, o dia inteiro de Jeep para lá e para cá, e além de tudo, como gerente de banco, de terno e uma gravatinha, que fazia parte do protocolo. Ele chegava em casa no fim da tarde, essa é uma lição para mim inesquecível. Ele chegava em casa no fim da tarde, acabado, cansado, era poeira para todo lado. Quem é daquela região do Paraná como eu, a gente se chama de pé vermelho, por causa da cor da terra. Ele chegava que era poeira só. Qual é a primeira coisa que ele falava quando ele entrava em casa? Em vez de ele xingar, dele praguejar, dele maldizer a vida, a primeira coisa que ele dizia era, tirando um sorriso grande, e ele ria como eu, fechando um pouco os olhos. Ele dizia: filho, olha como eu sou abençoado. Hoje quebrou o Jeep na estrada e não estava chovendo. De uma outra vez ele disse assim: olha filho, olha como Deus é bom comigo. Hoje acabou a gasolina do Jeep e faltavam só 2 quilômetros para um posto de gasolina. O que ele nos ensinou? Não foi fingir que a realidade não tinha problema. Não foi auto-engano de olhar em volta e alienar-se das dificuldades. Foi não ser derrotado pelas dificuldades. Já bastava a encrenca da falta de combustível para ainda ele ter esmagado a esperança. Já bastava a dificuldade com a quebra do motor do Jeep para que ele fosse derrotado uma segunda vez. Em alguns momentos dá uma alegria imensa de nós sermos contemporâneos de algumas pessoas. Em outros momentos nos dá angústia. Há pessoas que nos dariam o agradável prazer da ausência delas, na nossa contemporaneidade. Eu fui contemporâneo e sou de várias pessoas das quais eu não tenho a menor ligação, e nenhum afeto de termos vivido na mesma época. Aliás, fico feliz de que não estejam mais. Algumas ainda não estão no caminho da partida, mas poderão sê-lo, em qualquer momento, em qualquer instante. Uma das coisas boas, da contemporaneidade é exatamente essa condição. Eu me lembro demais de uma expressão, de um estupendo ator de teatro, do teatro francês do século XX, um homem chamado Pierre Dac. Pierre Dac. Aliás, eu mencionei, quando estava no Auditório 1, que esta fala minha, ela está contida, em boa parte, num livro que eu recomendo, um dia se puder ter acesso, um livro chamado Gerações em Ebulição, o passado do futuro e o futuro do passado. E nesse livro, que é o diálogo com o Pedro Bial, como eu dizia antes, no livro nós retomamos algumas ideias, uma delas é essa que eu vou colocar agora, do Pierre Dac, que é uma frase que eu vou dizer 2 vezes, pela profundidade e alcance que ela carrega. Disse Pierre Dac:
O futuro é o passado em preparação. O futuro é o passado em preparação. Por isso, uma pergunta para você e para mim. Qual passado nós vamos ter daqui a 20, 30 anos? Qual passado nós teremos daqui a 20, 30 anos? O professor Rubens falava da FAAP, 1947. Tem um passado, né, imenso, se imaginamos o que é que se passou em todo esse tempo. Qual é o passado que nós teremos daqui a 20, 30 anos? Isto é, em 2039, 2049, nós seremos olhadas e olhados como aquela geração de adultos e adultas que fez o quê? Em relação ao mundo, à convivência, à vida em geral no planeta, à decência na existência, à formação das novas gerações que conosco estão. Eu quero lembrar algo, quem tem menos idade aqui, isto é, menos do que 40 anos de idade, talvez não tenha tanta clareza do que eu vou dizer agora, mas outras pessoas, sem dúvida. Nós somos, aqueles que temos mais de 40 anos, a primeira geração na história ocidental, que está mais cansada do que algumas gerações anteriores, não porque a gente trabalhe mais, isso até pode ser, mas porque nós temos uma carga maior de tarefa, de atividade. Quer ver um exemplo? Meus pais, isto é, a geração que nasceu, né, nos anos 1920 em diante, até meados dos anos 1930, pré-FAAP, né, a geração que nasceu pré-FAAP, essa geração, ela tinha uma tarefa, assim como todas as gerações anteriores a ela. Cada geração cuidava de sustentar a si mesma e aos seus filhos até determinada idade. Isto é, cada geração se encarregava de cuidar de si, prover a vida, prover recursos para si mesma e para os seus filhos, ou responsabilidades até eles crescerem. Quando eu fiz 17 anos, meu pai, com muita alegria, né, me cumprimentou, disse, filho, foi uma satisfação essa convivência, né? Desculpe qualquer coisa, né? Aquilo que eu podia te dar, que eu dei, foi educação e muito obrigado. Até a volta, que não aconteceu. Já imaginou? Vários de nós aqui com mais idade, nem tantos, porque aqui há muitos que são pais e mães muito jovens ainda de idade. Parênteses. Há um grande pensador britânico do século XIX, esse britânico, chamado Benjamin Disraeli. Ele, aliás, foi o primeiro-ministro da Rainha Vitória. Ele dizia, a vida é muito curta para ser pequena. A vida é muito curta para ser pequena. Aliás, essa frase circula na internet, muitas vezes como se fosse da minha autoria. Não sou o autor, gostaria muito de ser, tenho uma raiva imensa do Disraeli ter pensado nisso antes de mim. Mas isso faz parte da minha idiosincrasia. No entanto, Disraeli, quando diz a vida é muito curta para ser pequena, o que ele quer dizer é que já basta que a vida curta seja para que a gente consiga apequená-la. E uma vida pequena é aquela que é banal, fútil, inútil, superficial. Claro que a vida é curta. Dura, em média, hoje, 75 anos. 75 anos. Você já imaginou? É nada. Você diz, como nada? É bastante, não. Aliás, há 100 anos, era 42 anos o tempo médio de vida. 42. Só para você ter uma ideia, pessoas muito mais jovens de idade fizeram coisas bastante significativas em outro tempo. Exemplo, nossa independência no Brasil foi proclamada por um menino de 23 anos de idade. Quando Pedro proclama a nossa independência, ele tinha 23. Ele era um pouquinho mais velho do que aquele ou aquela tua que está fazendo vestibular hoje. Quando Charles Darwin embarcou no Beagle, isto é, naquele brig da Marinha Britânica, e durante 5 anos foi viver numa das regiões mais inóspitas do nosso planeta, que é a parte do Estreito de Magalhães, a parte da Patagônia, depois circulando a passagem do Atlântico para o Pacífico, chegando até as Ilhas Galápagos, Charles Darwin tinha 23 anos. Aliás, só por curiosidade, o comandante do brig do HMS Beagle, tão conhecido em termos de literatura, que era o comandante Fitzroy, ele tinha 25 anos quando ele comandava um navio da Marinha Britânica. E só para a tua curiosidade, é absolutamente inútil, ele começou a comandar o Beagle com 23 anos. Interessante, se você imaginar teu filho
Ou tua filha, com 20 anos de idade, comandante de um navio, um brigue, proclamando a independência. E quem dera fosse a independência de você, né? Te liberar para você cuidar da tua vida, e ele vai cuidar da dele. E aí não, ele está hoje aí aos 17 para 18 anos fazendo vestibular, e você aqui tendo que assistir palestra, ou em São José, ou em Ribeirão Preto, ou nos outros auditórios, e aguardando ele sair, ou ela. Interessante, né? Claro que a vida é curta. O que ela não pode é ser pequena. 75 você acha muito quando você tem 10, 8, 15. Quando eu tinha 20 anos, alguém de 40 anos estava longe. Quando eu fiz 40 anos, alguém de 60 estava longe. Depois que eu passei dos 60, alguém de 80 está na minha cola. Já faz muito tempo que eu moro em São Paulo, há 52 anos. Eu viajo bastante no nosso país. Nós, por exemplo, estamos discutindo agora uma coisa que é seríssima, que é a nossa falta de capricho com o meio ambiente. Nós estamos assustando com o óleo, assustando com aquilo que chega no nosso litoral. O impacto não é só para as tartaruguinhas, também para elas. O impacto é econômico fortíssimo. Toda a nossa indústria turística que vive desse verão que está chegando, ela ficará absolutamente atada numa condição em que nenhum de nós quererá, né, estar num lugar onde você vai colidir, né, com uma placa de combustível fóssil. Tá? Portanto, complicado. Mas a gente habitua. Quer ver um exemplo? Eu, quantas vezes, ao olhar o estado de Goiás de cima, enxergava muito mais áreas preservadas do que a gente enxerga hoje. O estado do Paraná, do qual eu sou originário, há 100 anos, o estado do Paraná tinha a maior floresta de araucária do planeta. A araucária é aquele pinheiro que dá o pinhão, a pinha. Há 100 anos, Paraná e Santa Catarina tinham a maior floresta de araucária do planeta. Só para você ter uma ideia do que isso significa, a araucária é uma das espécies que sobreviveu à última glaciação no planeta. A última glaciação no nosso planeta destruiu mais de 2/3 das espécies que existiram. Uma das que sobreviveu foi a araucária. Há 100 anos, no Paraná e Santa Catarina, a maior floresta do planeta. Pois bem, sobraram 5%. Nós conseguimos fazer em 100 anos o que a natureza não fez com o planeta gelado há 10 mil e tantos anos. Você diz assim, mas é que a gente tinha que acender fogão. É verdade. Na minha cidade o fogão era lenha, as casas eram todas de madeira. Eu fui viver numa casa que tinha tijolo, né, na parede só quando eu tinha 10 anos de idade. Né? Portanto, na época a gente não sabia que a gente não estava repondo a natureza, mas agora a gente sabe. Agora não dá para fingir. A gente não pode perder o capricho. O capricho com o alimento. Parte de nós perdeu o capricho com o alimento. Uma parte da nova geração que não nasceu pronta está sendo formada por pais e mães que não fazem com que haja respeito ao alimento. E quando a gente começa a desrespeitar o alimento, a gente começa a desrespeitar também outras coisas vivas. Quer ver um exemplo? Vários de nós aqui com mais idade, eu não estou falando do passado para voltar a ele, porque isso seria tonto. Estou falando do passado para trazer de lá algumas coisas que não era para ficar lá, outras têm que ficar. Vários de nós aqui, quando crianças, você sentava amanhã, aqui feriado, quinta-feira para almoçar. Quando você ia levantando, o pai ou a mãe falava, onde você vai? Ué, já comi. Ué, e essa comida no prato? Eu não quero mais. Vai comer. Mas eu não quero mais comer. Vai comer. Mas eu não estou mais com fome, então por que pôs? Isto é, a recusa ao desperdício. A ideia de que o alimento é algo sagrado, no sentido de compor aquilo que nos dá sustento. Mas eu não quero comer. Então você vai guardar, você come no jantar.
Hoje, tem pai ou mãe que leva o filho e a filha para fazer guerra de batata frita, ketchup nos lugares. E quando a gente começa a desprezar alimento, claro. Quer ver outra coisa? Acabamos de sair do Dia da Criança. Quando eu era criança, não havia o Dia da Criança. Mas meus filhos todos passaram a ter o Dia da Criança. Olha que interessante. E meus filhos, quando crianças, hoje todos adultos, o menor tem 36 anos, eles ganhavam presentes 2 vezes ao ano. No aniversário deles e no Dia da Criança. No Natal, que em princípio seria uma época, a gente tinha o hábito de um fazer presente para o outro. Coisa simples, um desenho, né, alguma coisa que era tecida com as próprias mãos, de maneira a não cair, né, numa marca de consumolatria desesperadora. Porque a ideia, quando eu era criança, eu recebia presente uma vez no ano. Eu faço aniversário no dia 5 de março. Então, no dia 5 de março, eu ganhava uma bola, ou uma bicicletinha quando dava, ou um posto de gasolina de madeira. E eu tinha que fazer uma coisa durante o ano inacreditável: cuidar. Cuidar. Porque se eu não cuidasse, eu ficaria sem. E eu tinha que cuidar. Se quebrasse a rodinha do caminhãozinho, eu tinha que inventar uma roda. Se descolasse um pedaço, eu tinha que pegar farinha de trigo e água e fazer uma cola de farinha para grudar aquilo. Esse Cortella, isso, a família era tão pobre. Não, meu pai era gerente de banco, minha mãe professora. É porque o capricho em relação às coisas era algo que se desejava. Hoje uma parte de nós perdeu isso. Tudo que você faz é óbvio. Você deu, quero mais. Você me deu é pouco. Cautela! A nova geração está caindo numa armadilha por responsabilidade nossa, porque ela não nasceu pronta. A ideia de que desejos são direitos. E desejos não são direitos. Eu quero, você tem que me dar. Você deu é pouco, quero mais. Tem gente aqui nesse auditório com 40 anos de idade que nunca foi a Porto Seguro, no sul da Bahia. Tem um menino de 16 anos, já foi, na formatura da escola. Você pagou uma nota, ele ficou uma semana na passarela do álcool. E quando ele volta, você vai buscá-lo no aeroporto, achando que ele vai sair babado de gratidão pelo que você fez. Quando ele sai no saguão que você abraça, fala: e aí, filhão, como é que foi lá? Legal. Você fala: mas estava gostoso. Normal. Aquele tédio. Cuidado. Nós estamos criando uma geração que não nasceu pronta com a noção de desperdício. Qualquer menino hoje que não seja absolutamente pobre tem mais calças, às vezes, no armário do que alguns de nós tivemos durante 20 anos. O que é que isso significa? Que a gente vai se habituando com a falta de capricho, com o planeta, com a cidade, com a gente, com a política, com o nosso corpo. Claro. Eu, quando me mudei para São Paulo tinha, como tem até hoje, vários rios sob a cidade. São Paulo tem vários rios cobertos com asfalto. Para quem já foi a São Paulo, a avenida que vai até o aeroporto de Congonhas tem um rio embaixo dela. A que vai do estado do Pacaembu até a Marginal Tietê tem outro rio embaixo dela. Na Avenida Sumaré tem um rio embaixo dela. Tudo coberto de asfalto. E tem alguns rios visíveis. Os dois maiores são o Rio Pinheiros e o Rio Tietê. Agora eu vou te contar uma coisa. Quando eu me mudei para São Paulo há 52 anos, esses dois rios eram navegáveis. A gente nadava neles. Eu ia com os meus pais lá pescar no final de semana. Tanto que vários clubes de regatas se instalaram na beira. Entre eles o Corinthians, que era clube de regata. Até hoje o símbolo do time é um timão de barco. A gente ia lá pescar. A gente nadava nos rios. Pois bem, nós assassinamos os dois rios. Eles estão mortos. Vou te contar uma coisa, você que mora em Goiânia, cidade jovem que aniversaria amanhã. Como diz o Corpo de Bombeiros, nenhum incêndio começa grande. Nenhum incêndio começa grande. Todo incêndio começa com uma faísca, uma fagulha,
um disparo, uma distração, uma falta de capricho. Os dois rios estão mortos, fedem. O Pinheiros e o Tietê estão podres. Agora vem a coisa pior. A gente se acostuma. Pior ainda, tem saudade. Você está chegando em São Paulo, saindo do aeroporto de Congonhas, passa ao lado do Rio Pinheiros, vem aquele fedor. Ai, que bom, já estou chegando. Você está vindo de Guarulhos, passa ao lado do Rio Tietê, aquela coisa pútrida, diz, ai, que bom, já estou perto. Você pousa no Rio de Janeiro, na Ilha do Governador, lá no Galeão, no Antônio Carlos de Jobim. A hora que abre a porta do avião, vem aquele fedor. Fala, ainda bom, já cheguei, hein, que bom. Cuidado que a gente se habitua com o podre. O podre na convivência, o podre na família, o podre no governo, o podre na empresa, o podre na gente.